Bom, então a gente estava falando ontem da Aí questão era do um livro Marighella. aberto. Que eu ia Lindo, fazer essa provocação também, que eram os ensaios, os encontros Um livro prévios. aberto. E agora fala, olha. Todo mundo arrumado. Ai, que linda! Ai, que Elegante, delícia! sincera! Olha, Henrique Henrique. comentando, Henrique. Henrique comentando. Vamos ver a roupa. Você está gravando isso, É, César? claro. Ah, tá. tem gravando. Eita! Mas olha! Tá de perucona. Fui procurar uma foto da Bel Garcia para botar aqui, cacete. Ai, até gente, eu ontem tenho. Ah, é verdade, Até você ontem tem, ela tava Drica. aqui. Eu Você tem tenho uma também. linda. Eu tenho uma de cena. Eu tinha uma enorme, estava ali em cima do piano e eu... Caramba! Eu pensei nisso. Olha aqui. A Suzy tá com a foto. Ai, Pô, mas aquela sua Driquinha é linda de morrer. Ah, essa é linda, linda. eu vou procurar rapidinho. Ah, porque a sua é linda, ela tá linda de morrer. Essa Aquela que o aqui, ó. David tirou. Olha aí. Ah, nossa, essa é emotion. Você pegou pesado. Deixa eu ver. Essa é emotion. Márcia e Bel. Essa é emotion, Zezé. Essa é emotion. Henrique, baixa Eu um vou pouquinho. ficar- Olha aí, ó. Não dá pra ver Ai. direito, gente. Mas é o que tem. Ei, Ah, que amor! podíamos abrir um quadrado para ela aqui. Ah, é verdade. Não tem como. A gente podia abrir um quadrado para ela. Tinha que ter um telefone. Tinha que ter. No iPad, só que tem que botar uma foto nela, Ai, né? que linda. Pronto, Bel. Show. Faz aí. Sim, Você quer- sim, que beleza. Ai, Que graça. beleza, Vamos César. pagar Que da beleza, fome. Drica. Tá Que aqui. beleza. Bom, podemos fazer assim o papo todo com ela aqui. Eu botei ela aqui do meu lado também. Suzy também linda, foto linda dela. A Linda. campanha da fome foi que ano, gente? Ah, Ai, Beto. O século drama. passado. Essa foto foi, com certeza, século Agora passado. vai Essa ser um monte de foto pergunta melodrama, né, difícil, Suzy? né? Fala, Bel, você que era boa de números. Essa foto é de quando? Olinto, fala aí. Bem, eu já não estava no Rio nessa 94. época, mas eu acho que isso aí deve ter sido 94. Chutaria 94. A gente Você- entrou nos Zimbis em 93 ou 94? Perguntas dificílimas. 94. Não, é porque a gente 94. ensaiou o melodrama nos Zimbis, amor. Mas Então, aí era 95, é 95. Não, Bem, 94. estreou que ano o melodrama? Não, Zimbisca 94. Sim, Acho Zimbis que 94. desculpe. Agosto de 95 a gente estreou o melodrama. Era o melodrama, isso. Começou o que tá certo, começou em 94, final de 94. Não, isso é a ação da fome, né? A ação da fome. É, a campanha da fome É a ação da Betinho. fome. A Bel, a melodrama com a Suzy, Bel e Márcia, deve ser em Hamlet, aqui no meu irmão. E Sim, essa? com certeza, com certeza, com certeza. E Bem, já que já tô- Marcelo, Cobai Satã. A minha é Cobai Satã. Bem, gente, já que a gente já está falando de datas, de Zimbinskis e melodrama, que é o motivo do nosso encontro, poxa, primeiro dizer que está sendo realmente bem emocionante, eu chego a estar até um pouquinho nervoso, que é a primeira vez que a gente se encontra para, enfim, falar de um espetáculo que foi tão rico na nossa história pessoal e também para o grupo, para a Companhia dos Atores. Realmente emocionante estar com todos vocês juntos. E aí, eis aí, então, vou começar, na verdade, vou tentar ser um provocador desse encontro. E aí, vocês, por exemplo, começaram a falar uma coisa. Eu, por exemplo, em 94, eu não estava no Rio. Vocês começaram um processo em 94. Como é que surgiu o tema melodrama? Como é que se chegou ao tema melodrama? Como é que isso surgiu? Cara, tem vários aspectos, né? Tem um aspecto que eu acho que é importante, que é a nossa conversa, né? Que veio das peças anteriores, entre provocação de linguagem, né? Tentar uma elaboração de linguagem e, ao mesmo tempo, ser comunicativo. E eu lembro muito bem do caminho que veio do Abauacu, que era a criação do artista ganhando espaço de uma maneira mais ou menos cifrada, ou pelo menos onírica, o seu processo de criação, na passagem para a Morta, do Oswald de Andrade, que começava no País do Indivíduo,
então começava de uma maneira cifrada e ia indo na direção da praça pública, no País da Gramática, então tudo uma linguagem mais popular no meio do caminho, e isso, de certa maneira, criou uma provocação para falar sobre um gênero que é o mais, né, talvez o mais comunicativo, o que mais aconteceu na história das narrativas, né, em termos cênicos, que é o melodrama, né? E aí a gente, nessa época, tinha essa questão do melodrama no aspecto comunicativo e também da gente criar uma elaboração mais complexa disso. Fora isso, tinha numa minha parte pessoal, tinha uma herança familiar, né? Minha família toda é hispânica, por parte de pai, então isso estava presente, como é para todo mundo, é claro, no Brasil, mas para mim tinha um aspecto do hispânico, né? Que apareceu na peça, e como a gente vai com certeza falar em detalhes aí. Eu me lembro mais ou menos assim, basicamente era isso. O começo dos encontros de vocês, que eu também não fiz parte, que vocês começaram a criar os cocôs e que vocês começaram a criar uma dramaturgia ou um esboço de dramaturgia para esse espetáculo que foi criado e que não tinha texto ainda. É importante explicar, porque isso vai ser gravado para alguém assistir. Já tá gravado, Cocô, no caso, não é cocô. Cocô são textos que a gente escrevia da nossa cabeça, mostrava para o Felipe trazia, que é o autor, trazia também, e a gente ia experimentando coisas. Nem lembrava que você não estava desde o início, Lito. Eu também não lembrava disso. Não, eu estava morando fora e o Felipe também, a gente morava em Nova York. Não, mas a gente... Eu lembro direitinho. Lito. Eu lembro direitinho do Kik me telefonando, dizendo: ganhamos o melodrama, ganhamos o CCBB, porque o Kik ganhou uma bolsa Vitae, se eu não me engano, para começar a pesquisar o melodrama. E aí, depois teve o edital do melodrama, do CCBB, que nós fomos contemplados. E eu lembro direitinho, tinha acabado o inverno, era mais ou menos abril, e o Kik me ligou dizendo: ganhamos o edital do CCBB, a gente vai fazer melodrama. Mais ou menos. Pensa em voltar. Mas você não fez esses improvisos com a gente? Não, eu e a Suzy numa escada, dois não, velhos, aí é outra coisa, que eu ia fazer essa provocação também, que eram os ensaios, os encontros pré-texto. Isso foi em janeiro, Guga, aí eu já fazia parte. Aí tinha os narizes, aí também tinha uma escada, a gente fazia no palco. Mas os cocôs eram aí. Isso aí, foi aí que começou. Não, os cocôs foram as escritas, vocês escreviam essas cenas, isso eu não fiz parte, eu não estava no Brasil. Esse projeto de feitura do melodrama, ele teve um pedaço que foi no Zimbinski, né? Uhum. E teve um pedaço anterior que foi em outro No lugar. Vila Lobos. Vila Lobos. Alguns encontros teve. Mas foi basicamente Zimbinski, né? Foi no Zimbinski, gente. Eu lembro da Também. gente ensaiando muito dentro do palco do Zimbinski, com a cortina fechada, direto, improvisando ali Mas na essas escritas que o Olinto falou, que era com o Felipe... Foram no Zimbinski, me lembro. Foi no Zimbinski. Para mim marcou muito, porque eu escrevi um negócio, me lembro até um tema do tal melodrama que eu escrevi lá para o Phil, que era o Pequeno Pônei, e aí o Phil me chamou e falou: pô, você escreve, você devia tentar escrever. E ali aquilo ficou cozinhando muitos anos até eu ter coragem. Por isso que eu não esqueci. E isso foi no Zimbinski. Não, mas pode ser, Gugi, porque o Zimbinski, como bem o Kik falou, foi inaugurado em 94, essa ocupação em 94. Então, vocês provavelmente se encontraram no Zimbinski para fazer esses estudos de texto. Com certeza. Isso converte. Muito no Zimbinski, que morava no Jaime Arocha, né? Porque o que a gente fez aula ali com ele, a gente fez. Foi pré-ensaio aquilo, Kik? Ou foi durante os ensaios? Acho que foi. Eu não lembro de nada nunca, né? Mas eu acho que foi durante o ensaio, não foi tanto prepara. Não tinha nem projeto direito, não tinha nem dramaturgia direito. Que a gente tinha um tempo, todo mundo tinha um tempo maior, ninguém tinha filho, ninguém tinha relação estável, todo mundo morava meio com o pai ainda, então a gente ensaiou quantos meses? Eu acho que foram 8 meses. Eu tenho uma ideia de 8 meses. 9 meses. 9 meses para um ano. Tempo que não existe mais. Era um tempo de gestação, 9 meses. Então, no meio disso, teve mudança de espaço, tinha aula da Dani Visco também, tinha aula do Jaime Arocha,
Célio Rentroia. Célio Rentroia, aula de canto. Aula de canto. Eu me lembro também de uns vídeos que a gente assistia, cada um falando de um gênero, né? Tinha... A gente ia para casa de um e via um monte de filme. E eu acho que isso começou talvez quando o Olinto estivesse viajando. E teve também aquele livro, lembra? O livro da Silvia Oroz, que era o Melodrama de Lágrimas da América Latina. Cinema de Lágrimas, que deu origem a um filme que o Andrezinho fazia, André Barros fazia. Esse também, ó. Não, tinha esse também. Mas tinha esse que virou um filme do Nelson Pereira, que o Andrezinho fazia com o Raul Cortez, se não me engano. Então, na verdade, teve um estudo com uma certa amplitude. Não era aquele estudo mega profundo, mas talvez em função da bolsa que eu tinha ganhado. E claro, da nossa tradição também de pesquisa que foi se elaborando. O Rei da Vela ficou mais amplo ainda, mas a gente pesquisou bastante o cinema, a radionovela cubana, o cinema latino-americano, o cinema mexicano, Maria Félix, melodrama de circo. Caio Fernando Abreu, lembra que a gente leu umas novelas góticas? Como é o nome daquele livro, da peça? Maldição do Vale Negro. Maldição do Vale Negro. Maldição do Vale Negro. Novela de rádio. E teve novela, a gente estudou novela de rádio também, né? Novela de rádio. Como é que era? Direito de Nascer, né? Direito de Nascer. Ciclo Cubano, Tia Júlia, o Escrevinhador também, do Mário Vargas Llosa. Pelos Olhos de Maisie, daquele escritor americano, que é Eliana Soares, somando. Harry James. Porque Helena Soares dava aula pra gente sobre o melodrama, o surgimento, que foi lá no século XVIII. Né? Não, dava aula não, ela fazia uma pesquisa teórica, que, aliás, também é outro motivo de orgulho, né? Helena Soares nem era roteirista. Totalmente. Uma das maiores roteiristas do mundo. Assim, o crédito dela, qual era? Era pesquisa ou ela assinava texto junto com... Roteiro, ela assinou roteiro. Núcleo de dramaturgia. Era pesquisa, gente. Era pesquisa. Era pesquisa. Colaboração no roteiro. Helena Soares e Isabel Muniz Lira. Isso, afinal de contas, no processo, como a gente vai interlocutando muito, mas a função era pesquisa. Tanto que eu tenho uma história mítica com ela, que ela sempre lembra que ela acabou o mestrado, não sei o quê, e ela foi, entre aspas, segundo ela, me pediu um emprego, que acabou virando isso. E eu, como se eu fosse a pessoa que estava dando emprego para alguém. E ela sempre fala desse... E eu fico orgulhoso, porque eu acho ela incrível. Já era incrível na época. Mas luxo só, né, gente? Helena... Eu me lembro dela chegando com milhões de cartazes no Zimbisque que ela tinha preparado e começou... Lembra que ela caiu do palco? Que ela ficou tão nervosa que ela caiu e se machucou? Não lembro agora. Assim, nossa. E tinha o tal do Peter Brooks. Lembra disso? O Peter Brooks era o Melodramatic Imagination. É um livro super importante sobre o melodrama desse cara que tem o nome igual ao Peter Brooks, só com S depois. Peter Brooks. Isso mesmo. Lembrava disso. Incrível. Parece que tinha uma confluência de possibilidades positivas para a peça. Né? Tinha umas coisas de Nelson Rodrigues também. O lugar que ensaiava, as pessoas em volta. Me lembro que a Drica pegava a gente, tinha de carro, todo mundo, que era na Tijuca. Voltava meio que todo mundo junto. Tinha uma força coletiva muito interessante. Eu me lembro de uma coisa que era muito engraçada. Uma vez teve uma roda, não sei se foi o Kiko ou se foi o Felipe, que perguntou o que é melodrama para você. E cada um ia dizendo uma coisa de família, cada um ia as experiências familiares, né? E que entraram de uma forma absoluta na peça, né? Foram entrando, Eu acho que o melodrama foi um exemplo de relação muito legal do autor escrevendo para o processo ao mesmo tempo, né? A gente ter começado sem processo, sem texto, de alguma forma o Felipe acompanhar o processo, trazer no meio, a gente elaborar um roteiro, porque não veio o roteiro pronto, né? O roteiro foi feito durante, com a costura das cenas. Foi um processo bem legal nesse sentido, né?
Muito improviso. As improvisações Muito eram improviso. incríveis, gente. Eu tenho lembranças assim das improvisações do Melodrama como assim uma das mais importantes das minhas improvisações da vida. Eu me lembro de uma improvisação que eu fiz com o Gustavo, lembra, Gustavo? Do casal velhinho. Lembro. Inesquecível aquilo. Inesquecível aquilo, como aquilo durava, e vocês se emocionavam, e a gente ia entrando naquilo, a gente não saía. Se o que não parasse, a gente não saía, né? E eu me lembro que vinha uma coisa de muito familiar. Você falava uma coisa de geladeira, tinha uma coisa de uma geladeira. Tinha umas vivências familiares, né? Arcaicas que apareciam ali no inconsciente da gente. Essa coisa da família é muito forte, né? Então a gente queria muito trabalhar com esse tema assim como prato principal. Eu lembro que todo mundo trazia seus pais, suas mães, seus irmãos, todas as nossas entidades familiares vinham, e esse desejo do melodrama mesmo, da gente comunicar muito rapidamente alguma coisa de muito valor, de juntar a coisa popular com o erudito, também com a ópera, com o charme dos textos que a gente foi inventando, dos prantos. Mas a gente queria fazer uma coisa popular que viesse da nossa ancestralidade, que viesse da nossa vida com os nossos passados e que fosse tanto popular quanto erudito. A gente tinha essa pretensão. Tanto que não ficou uma peça quá, não ficou um besterol. Estou usando termos assim que a gente usa. Eu lembro que a gente até estranhava que as pessoas riam muito. Mas virou uma coisa muito sofisticada, porque tinha essa ambição também, né? Ainda tinha uns meios, né? Televisão, rádio, cinema. Misturavam. Não tinha isso, gente, da gente ter ficado surpreso com a reação do público, que o público ria, gargalhava, a gente achava... Nossa, Já que a gente já começou a falar também do processo, a gente falou um pouquinho do processo antes do texto, como é que foi o processo com a chegada do texto? Como é que foi essa parte do processo quando o texto chegou, ia chegando às vezes em capítulos, ele ia trazendo os prantos, a gente ia experimentando os prantos, e aí o ensaio ele foi para uma outra etapa, né? E aí como é que foi essa parte do processo do ensaio com o texto? Eu acho que tem muita coisa. O Marcelo falou bem dessa coisa de ter uma conjunção interessante, viva e orgânica entre a dramaturgia produzida por um dramaturgo e o trabalho que tem a ver com dramaturgia e também de dramaturgia de espetáculo e de ator que a gente começou antes. Então, tem uma parte que é o fato da gente estar com um projeto na gente, no corpo, na intenção, antes de existir o texto. Tem o aspecto do Felipe trazer toda uma tradição de dramaturgia de televisão, mas ligada ao melodrama. Então, ele trazia um know-how muito, muito forte, uma experiência muito grande nesse universo. E tinha a maneira de juntar, porque tinha um aspecto dele conseguir observar cada um dos atores em cena e, portanto, conseguir, às vezes, trazer coisas pensando. E tinha isso que eu falei no começo, que era um pensamento de estética, de dramaturgia, que incluía não deixar a coisa tão fácil quanto seria simplesmente montar um melodrama. Então, a gente foi produzindo nas conversas, tanto com os atores quanto naquele núcleo que a gente criou de discussão de dramaturgia, com a Bel Correia, né? Bel Cosme, com a Helena e tal, com o Felipe, a gente foi criando vários pedidos. Por exemplo, a coisa da família ter várias coisas é uma coisa que eu queria fazer já e que foi dando nesses meios de comunicação de massa ou não, como teatro, rádio, televisão, cinema e tal. Isso foi se distribuindo. O aspecto meio partitural, né, de música, no sentido da estrutura da peça, né, o ébrio e o amnésico acabaram virando uma pontuação, né, um baixo profundo que vai dando num final, né, num gancho lá de dramaturgia e tal. Tudo isso foi sendo vivido no processo, mas com uma colaboração muito grande do Felipe. Assim, não é que a gente criou o trabalho e ele ouvindo aquilo fez um texto. Ele trouxe materiais realmente originais dele. Mas é claro que o trabalho final ele é uma mistura de muitos trabalhos, né? Ele não escreveu aquilo e pronto, né? Eu lembro muito
o aspecto polifônico mesmo que tem na peça, né? Polifônico e o tipo de dramaturgia de ator, né? A gente falava do amálgama, toda uma coisa de... Tem um molho se mexendo aqui que não é um dramaturgo que colocou lá. A gente cria um mundo cênico concreto a partir da presença, né? Então, tem uma mistura muito interessante. Que é uma ressonância do Abaúacu, né? Esse ator criador, né? Ele aparece no melodrama nesses amálgamas ali, nessas ligações. A gente não abandona isso, né? Chegava a chamar o ator melodramático. O ator melodramático, né? A questão melodramática já estava no ator, não estava no texto, não estava na encenação. E foi o que lembrou muito bem, foi onde a gente criou esse conceito do amálgama, né, Kiki? Do que ligava as cenas e que a gente usou muito tempo nos espetáculos da companhia, né? Muitas vezes. Meio que foi nomeando desse jeito, mas ele veio de antes. Veio de antes. Abaúacu. Abaúacu tem direto. Com um modo de comportamento e tal. E uma coisa que eu acho interessante falar, assim, é que eu fico lembrando... Claro, a peça, como era melodrama e tinha uma questão de narrativa muito marcada, essa presença física, claro, estava lá e tal, mas tinha uma coisa, quase uma busca grupo-corpo, assim, de um corpo que fizesse as ondas de cenas passarem, né? Acabou que a dramaturgia se impôs um pouco mais, né? Mas quase poderia ser o Teatro Dança, né? Amnésico e entrando para costurar uma cena, fazendo um tango. Não era só uma coreografia, era uma... Não era aquela fase lá Human Steps? Não era um pouco aquela... Pina Bausch. Mas aí tem que lembrar que a gente tinha o apoio, né? A colaboração da Lúcia Aranha, que já vinha do Incrível. Do Abaúacu, e me lembro que os ensaios ela estava ali de olho em tudo, né? E que isso reverberou na Cuxia. A Cuxia era um balé também, né? Tudo. A gente meio que passava dos personagens e nos víamos na Cuxia como esses seres melodramáticos, assim, esses atores, né? Não tinha... Aliás, a nossa Cuxia acho que é muito específica, difícil de se encontrar em termos de concentração e realmente a Cuxia é uma extensão do espetáculo. Isso não é normal de se encontrar no dia a dia. Não é todo lugar que você vai... Às vezes você tem que ficar no seu cantinho, porque você tem seu jeito diferente de fazer. E isso, para todos nós, é muito natural a forma de ficar na Cuxia, de estar fora de cena, né? Estando em cena. Que foi o melodrama que trouxe a Márcia, não foi? Pra gente? Foi. Junto com o cenário do Fernando, não foi? Sim. Isso. E aí ela entrou para ser... Era da Márcia, né, gente? Tinha que ser organizada, porque senão a gente estava fodido. Não, ela fazia parte não desse digo balé, só de né? organizado, não. Eu digo na questão de você estar atento à cena, fora de cena, né? Você está em cena, fora de cena, fazendo o espetáculo o tempo inteiro. Muitas vezes a gente vai fazer um espetáculo e você vê que o elenco faz o espetáculo na hora que está em cena. Fica no celular, vê uma coisinha aqui. Sai, né? A Márcia Machado. É bom explicar para quem não sabe quem é a Márcia. A Márcia Machado, que era mulher do Fernando Melo da Costa, nosso cenógrafo. E Márcia era bailarina, né? Também, atriz. Então, e cenotécnica e faz tudo. Diretora de cena. Montadora, diretora de cena. Tudo. Ela ficou com a gente, entrou no melodrama e nunca mais saiu, né? Diretora, porque ela chegava na Cuxia e falava: hoje tu não fez bem. Hoje tu não fez bem. Ela pegava a gente na cabeça, né? Saía de uma cena emocionada. Eu me lembro que ela ia botando a roupa depois da cena da morte do filho. Ela falava: não é tu. Essa não é tu. Agora tu vai. Agora tu é outra. Comigo ela falava assim. Batia. Ela tinha que botar a saia em mim depois do tango e ela tinha que fechar muito rápido a saia e a saia fechava em velcro lateral. Ela falava: engordou. Gorda, Drica! Você lembra quando a gente estava no Tuca e teve um blackout no meio da cena, de uma das cenas, e ela entrou em cena, segurou, sei lá, tirou um grampo, aquelas coisas dela, segurou a rotunda e falou: continua. Isso foi no Rio. São duas coisas diferentes. O Faltou Luz foi no Tuca, em São Paulo. Esse do rolo do cenário foi no Rio de Janeiro. Continua! Sabe-se lá, ela sempre tinha uma pochete. Da pochete saíam, enfim, infinitas surpresas.
que resolvia qualquer problema. Qualquer problema. Impressionante, né? Realmente. Eu sinto de 1001 utilidades. Uma gênia, uma gênia. Ainda dava umas porradas na gente, né? Quando você estava nervoso para botar a calça, e te enfiava a calça e te voltava em cima. Não, gente, só para encerrar o assunto, Márcia é Márcia em Lyon, em francês, sem falar uma palavra, coordenando uma equipe do Teatro Nacional de Lyon, de 8 franceses, e ela mandando em todo mundo e todo mundo obedecendo. Incrível essa mulher. Incrível. Gente, a Márcia, muita coisa do que eu sei de coxia, eu devo a Márcia, principalmente leis básicas. Ninguém bota meia por você. E você só troca roupa, paletó, botando o braço por baixo. São, tipo, pequenos detalhes que realmente fazem. Ninguém bota uma meia mais rápido do que você. Então, não dá para uma camareira botar meia para você. E trocar de paletó é sempre com o braço por baixo. E eu vou pegar, deixa do que o Gustavo falou da organização. A organização que a gente tem na coxia, eu acho que se deve por 2 fatores. Um, pela quantidade, às vezes, absurda de figurino que tinha para trocar. Se você não tem uma mínima de organização, vira realmente um caos. E segundo, é porque nós, atores, a gente, às vezes, também, muitas vezes, tem funções na cena de contra-regragem. Então, se você realmente não tem uma atenção, por exemplo, a Baoacu, que tinha milhares de pneus, tijolos, tinha o pneu XYZ que caía no lugar certo, que tinha que ser aquele pneu, você tinha que ter realmente uma organização de coxia, de estrutura, porque senão realmente a coisa não andava, a máquina não funcionava. Então a gente foi se moldando nesse lugar de eu sou ator, eu também ajo como contra-regra, eu também tenho função na cena de tira e bota a mesa, tira e bota a cadeira, troco de roupa e também estou colaborando com meu amigo que está em cena, jogando uma energia legal, enfim. É uma sinergia que a gente foi construindo, acho que ao longo dos nossos trabalhos, e a gente foi aprendendo isso de uma forma orgânica, né? Porque ninguém ensinou isso pra gente, a gente foi aprendendo. E quando tinha cenário, gente, né? A Baoacu, os pneus tinham nome, lembra? Tinha Careca, nome. alemão. Caraca, alemão. Lembrando. E o cenário do melodrama, né? Que quando a gente tinha o cenário completo e usava, tinha toda uma engrenagem que era milimétrico. Tapadeira. Tapadeira que vira. Eu me lembro que a peça estava prontinha, a gente ficou tipo assim, uma semana só fazendo tapadeira, e só ensaiava as tapadeiras e vinha e ia e voltava. Ia dar certo, né? E ainda prendia, né? Prendia ainda. A Suzy falou, eu nem lembro desse negócio do Lexotan, não, mas eu lembro que pouco antes da estreia a gente tinha a menor ideia que se ia dar certo, mais pro não do que pro sim, assim. Era bem complexo o negócio. Eu acho que isso é uma marca da companhia de alguma forma. Mas uma coisa que eu acho importante, eu até falei um pouco antes, mas a coisa de você falar de uma herança meio ancestral, muito latino. Tá quebrando? Tá parando? Às vezes sim. Um pouquinho. Essa coisa trazer de volta uma herança que é meio evidente, mas ao mesmo tempo trazê-la de uma maneira diferente. Então, você ser comunicativo, as pessoas se emocionarem e rirem pra caramba, não saber se é para sacanear aquilo ou ficar junto com aquilo. Era muito afetiva a peça, ela não era uma comédia rasgada, pelo contrário, tinha momentos, a morte do Geraldinho, tinha momentos... A história da Adolfo Augusto Doralice, que era super hilário, ao mesmo tempo ficava bonito, a gente se reconhecia naquela capacidade de entrega para uma história contada, assim, né? Isso também falando de todos esses meios de comunicação, de histórias dos nossos avós, dos nossos pais, que estão por aí. Ao mesmo tempo, a gente não estava colado nessas histórias, nem nessa estética, né? A gente não estava defendendo que melodrama é legal, e vamos cada vez mais fazer mais melodrama. Tinha uma coisa qualquer de um deslocamento, assim, que estava num lugar muito legal e por isso também fez tanto sucesso, eu acho. Assim. Tem um lugar interessante nesse sentido, sabe? E você está falando do deslocamento, eu me lembro que a gente falava isso mesmo, que o corpo melodramático ele era um pouco maior do que o nosso corpo, lembra? Que tinha uma coisa que extrapolava o limite da gente. E que, então, nesse corpo a gente trabalhava. E era um exercício de estilo também, né? Tinha uma coisa de pensar em vários estilos e visitar, assim, sem nenhuma parcimônia, né? Sem nenhum comprometimento da linguagem, mas na ideia de ficar exercitando, né? Brincando.
A gente trabalhou muito com o nariz, né, gente? Eu acho que talvez é porque a gente estava colado ali na campanha do Betinho, que foi só nariz, era só nariz. Eu acho que a gente se deu talvez antes dos textos, ficava improvisando muito de nariz, se dava muita liberdade ali no palco, né? Acho que é bom explicar também isso aí. Nariz, o que é nariz, né? Nariz de palhaço, né? É o clown, mas é o bufão também, né? Aqueles narizes mais tortos, esquisitos, né? E tinha tido também a peça do Down the Road, que o Moacir Góes montou alguns anos antes, aqueles narizes circulavam ali, a gente consumiu isso, que nem a gente consumiu os Gerotomas, uma época, muito. Aquilo ali também é um diálogo, é uma conversa, né? Sobre o carioca, né? Assim, as nossas tem Mauro Razia também. Tem Mauro Razia no Melodrama também. Você fazia na mesma época. Sim. Eu ensaiei na mesma época, né? Me lembro da história do Batcheva também, as coisas de Carlton Dance, todo aquele início que a gente estendeu, sei lá, durante 15, 20 minutos de improvisos. O Marcelo fazendo meio Nelson Rodrigues, o cadáver morreu, tal, liga. Passa o chantilly. Uma dança, entrava um Cauca, passa o chantilly. Aí tinha o enfrentamento do meu com o Olinto, que eu acho que nem sei se já era ébrio e amnésico, acho que não era. Chamava de Uca-Uca porque era uma coisa ritualística, né? Total, verdade, bem lembrado. Porque a gente lembra da coisa com a função que ela adquiriu depois, né, dentro da cena, e parece que aquilo ali foi bolado para aquilo, né? E não foi, né? Aquilo não foi. Tinha uma extensão enorme ali para chegar nos pontos certos, enfim, escolhidos. É verdade. Sabe que eu vi um vídeo essa semana do Quarupi e tem a dança do Uca-Uca. Vocês sabiam disso? Sim, claro. Eu não sabia, não. Não sabia que o Uca-Uca era o nome de uma dança dos guerreiros do Quarupi. Mas acho que a gente deu esse nome por causa disso. Era uma coisa, não sei se a Lúcia era. Outra coisa que eu acho muito interessante é o tempo de vida do melodrama, né? Alguém tem números sobre isso? Não sei se o Linto ia mandar. 1995 até 2008. A última apresentação foi na abertura da primeira edição do FIT na Bahia, Salvador. FIAC. Foi a última. FIAC. Acho mais linda do melodrama quem assim como mapeou ou como materializou como foi o nosso querido Henrique, que para mim isso daqui é antológico, é como ele desenha. É o contrário. Aí. Ai, que maravilha. Isso eu acho maravilhoso. Fala aí de novo, Olinto. Os desenhos. Fala aí de novo, Olintinho. Mostra aí de novo. Tem uma musicalidade, gente. Tem umas coisinhas assim. É como ele via. Isso é um escrito. Ai, desculpe. É isso aí. Fala aí, você tem que falar alguma coisa para aparecer. Bota um pouquinho mais para trás, olha. Um pouquinho mais para frente. Mais para cima. Isso aí. A produção, a televisão, o Gomide era a família melodramática brasileira nos 40, 50, é uma transição. Notícia de morte rodriguiana era a Drica e o César ali na televisão. Rochefoucauld já era a segunda vez que a família aparece, só que vai primeiro para a Doralice, para a introdução da Doralice. Vai no teatro. Tudo isso é um mapeamento do desenho da dinâmica, sendo que você vê que tem aqui as linhas pontilhadas que ligam as famílias, a Gomide, vai dar lá embaixo no... Levanta um pouquinho, Olinto. Vai dar aqui no... não tem. Billy John aqui embaixo no canto, ó. Essa vai dar na próxima página. Hã? Isso é uma cartografia. Maravilhoso o isso. Henrique criou uma cartografia. Maravilhoso. Ele criou uma cartografia. Isso aqui é Doralice Rádio, né? Doralice Rádio. Maravilhoso isso. Está vendo nos outros aqui na descidinha? Fala alguma coisa aí, Lili. Só diz qualquer coisa, porque aí você vai entrar no Speaker View. Fala qualquer coisa aí. Sou eu, Marcelo Olinto, mostrando. Com o livro aberto. Canta, Olinto, canta! Com o livro aberto. Olha aqui. Como a gente se E dedicava agora fala, olha. Fala, olha. Esta é a cartografia criada pelo Henrique Dias, diretor do espetáculo.
Essa é a cartografia que ele Muito criou para nos explicar como ele Isso aí já era com a coisa bem perto da estrutura fechada praticamente, né? Não estava em processo, mas estava no final já, né? Sim. Não, o texto meu e do César chegou literalmente, acho que 2 dias antes da peça estrear. A última versão... a última versão, é a cena final. Gravou, né? Um áudio gravado, tal, no final. A ópera, eu acho que a gente já, só lá no CCBB mesmo, numa sala, lembra? Carlinhos Cardoso, e a gente pegando aquela música e vai aí. Eu me lembro, os brancos que quase entraram, da Drica e da Bel, lembra? A feia marcada. E a feia. Porque os outros caíram logo, mas a feia marcada ficaram até os 44 do segundo tempo. Carlinhos Cardoso era uma pessoa importante também no melodrama, né? Muito importante, é verdade. Fez a trilha com o Kiki, né? Estou errada? Não, eu estava como diretor fazendo aquilo lá, mas a trilha dele. Eu acho que eu não assino nada, não. Só... Direção musical e arranjos, Carlos Cardoso, e trilha original. Um trabalhão lindo. Lindo. Trilha mesmo, né? Que não era composta. Os argentinos, as músicas conhecidas. E as cenas de ligação, gente, as coisas mais lindas, como as ligações que ali no gráfico do Kiki deviam ser os pontilhados, né? Que era, sei lá, a cena da mesa. Não, tem 2 transições, então já que a Drica deu a deixa, tem 2 que eu acho, tipo, assim, emocionantes clássicos, que é o fim do Gomide, tipo, fecha a porta, Driquinha entrando em câmera lenta, César entrava rindo e a Drica chega no momento exato que acaba a música e começa. Eu completara 16 primaveras, aquilo era foda. E há também do grupo. Tinha o nosso balezinho ali, tu lembra? Que o Marcelo sempre teve. E a mão, lembra que você ficava com a mão? Caralho, você entrava na frente, eu ia atrás de você, eu tinha que colar no teu ritmo. Era difícil pra caralho. E a transição também para o Gutierrez era também uma poesia, gente. Era linda. Eu tô ligada Como é que era? Né? Era a Driquinha. Era a Driquinha se despedindo, falando: meu amor, fica comigo, alguma coisa assim. Não me deixe. Não me deixa. E aí vinha Gustavo cantando, começava Gustavo Chiquérrimo cantando, Marcelo fazia uma coreografia, fazendo a troca de cenário. Eu montava o cenário inteiro. Telão subia, né? E aí o telão subia e vinha a Suzana cantando. E Gustavo cantando lá na frente. Não. E eu evocava minha abuela mesmo. O que tem razão, uma evocação ali, uma coisa tão forte, né? Entrava o espanhol, entrava ela, eu entrava naquilo ali. Você está na idade de remontar mesmo. Tô na época. Agora que tá bom pra gente. Ainda tinha o Tango da Morta. Agora que lembrei. Essa parte já vai ser mais difícil. Mas... Essa aí vai ser em projeção. Sai holografias. Chegaremos nas Não, senhores, eu só preciso daquele sapato. Tendo o sapato, eu faço. O problema não é você não. Alguém para levar, né? Não é você não. O problema é... a minha coluna ainda, né? O problema é ter abdômen para quando você cair no chão que te largarem. E você E quanto mais de ressaca ele estava, mais ele me girava, lembra? Dependendo da ressaca, ele me girava mais rápido. Sério, gente, que isso? Vocês lembram quando foi que a gente parou de usar o cenário, as tapadeiras? As viagens ao exterior. Foi para aquela turnê para os Estados Unidos? Antes, viagens no Brasil, não? Eu acho que já em São Paulo não tinha. Eu acho que São Paulo já não tinha. São Paulo tinha. Buenos Aires tinha. Argentina teve. Colômbia. São Paulo Colômbia teve. Acho que a gente foi deixando porque não tinha nem mais como manter, né? E porque elas iam ficando todas tortas. Elas iam empenando, porque era muito alto. Elas iam empenando, era caro levar. Gente, já que a gente Sérgio Marimba era o nosso
Cenotécnico. Quem estava lá no aeroporto, voltando de Portugal, com a Cláudia Marques, brigando com o cara da alfândega, tirando tudo dos cases no meio As do lágrimas. O que é isso? As lágrimas pulavam do óculos escuros de Cláudia Marques. Portugal, não deixavam embarcar os cases. Tinha que embarcar como bagagem acompanhada. A Cláudia começou a tirar tudo dos cases e botar como se fossem malas no meio do aeroporto para embarcar assim. Gente, crise! Voltando à Espanha, virados. Eu e Ricardinho ficamos. Grande produção de Cláudio também. Temos que destacar Cláudia Marques. Cláudia Marques. Cláudia Marques foi irracível. Aquela turnê pelos Estados Unidos, aquilo foi o máximo. Nossa. Porto Rico. Miami. Mas a Cláudia não foi a nossa produtora original do Melodrama, foi? Foi. Quem produziu originalmente o Melodrama do CCBB? Foi ela. Cláudia. Eu me lembro dela chegando no Zimbinski, no primeiro ensaio, uma coisa assim. Eu acho que a Débora Guimarães deu um help num momento, não? Não, Débora é captação de recursos e produção de figurino. Mas ela estava lá, a Débora estava lá um pouco na produção também, né? Gente, já que a gente está falando do espetáculo, como foi a trajetória do espetáculo ao longo da sua existência? Porque alguém fez a pergunta aí, porque o Melodrama foi de 95 a 2008. Tiveram pessoas que circularam no elenco. Fizemos várias turnês, enfim, viagens no Brasil, viagens fora do Brasil. Como é que foi? Como foi a trajetória? As pessoas estão fazendo no chat as perguntas, ele vai pegando e jogando para a gente. Olha, eu lembro de ter o meu primeiro ataque de ciúme total quando eu vi a Raquel fazendo. Não, foi. Quem foi a primeira? Foi Malu ou Mariana? Inês Viana na Argentina. Eu lembro de ter o meu primeiro ataque de ciúme, assim, como se fosse coisa de homem e mulher mesmo, assim, sabe? Tira a mão do meu negócio. De ter uma coisa e depois uma admiração profunda, né, gente? Eu estou me abrindo aqui. Eu também fiquei enciumado, mas eu não vi o Fernando fazendo, porque ele fez na Europa. França. Né? Ele fez na França. Quando começou a fazer, eu relaxei um pouco. O Lisboa era o Gustavo ou era o Fernando? Eu fiz a segunda vez em Lisboa. Fernando Eira, gente. Porque fizeram 2 vezes em Lisboa, não foi? Gugu e Kiki. Estou lembrando mais. Lisboa, eu acho que quando teve um momento que foi... Você fez para mim em Porto Alegre, lembra? Opa, se lembra? Opa! Você entrou do dia para o outro. E eu acho que Porto Alegre foi a única vez que eu não fiz. Que Malu fez, não foi? Malu fez no seu lugar e fez no da Drica. Ela fez nos dois. Ela fez você Malu e fez fez no lugar da Drica em Portugal e na Espanha. E Mariana fez em algum lugar também. Porto Rico. Eu lembro que ela Rico? da cena. Com o Gugu. Com o Gugu. Gente, era inusitado Mariana aquilo. e Gugu. Mariana e Gugu era o casal. O mais improvável casal do teatro Nunca casariam. Augusto Madeira, importante. Augusto Madeira, gente. A gente está falando Fernando, Gugu. Vamos dar o nome aos bois. Vou botar crédito embaixo. Inês Viana, Raquel Rocha. Leonardo Neto. Mariana Lima, Malu Gali, Raquel Rocha e Inês Viana. E me lembro de Emílio de Mello fazendo também em algum momento, não? Não. Mas é engraçado. Eu lembro de uma. Suzana Ribeiro fazendo Doralice no interior de São Paulo. Isso. Bela Pocket. Bela Pocket. No meio da praça. Até isso teve. Jandir Ferrari me substituiu. Praças. Não, tem que explicar, gente. Tem que explicar isso. Caravana Mário de Andrade, pelo Sesc São Paulo, em 2000 1999. Eu estava para me casar e a gente fez uma turnê por 25 cidades e num ônibus que levava a gente, mais 5 grupos junto com a gente de São Paulo e do interior de São Paulo. Não é isso? Não, eram cidades que não tinham teatro. Esse era o pressuposto do festival do Sesc. Então, a gente sempre fazia em lugares alternativos. Ou em estação de trem, ou em praça pública, ou em pátio de escola.
a gente tinha camarim, algumas vezes era em caminhão, em banheiro, dentro da igreja. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um espetáculo numa estação ferroviária desativada e que a gente estava no meio da peça, aí teve barulho de uma batida lá fora. Que o público todo que estava assistindo saiu para ver a batida. E a gente ficou sem saber o que a gente fazia. Porque, gente, o que a gente faz? Continua fazendo para ninguém, para. Quando a gente mil histórias. Voltou todo mundo, a gente voltou e continuou a peça. Então tem uma que me marcou muito, que foi uma das cidades, uma muito pequena, muito, muito simples. E aí as pessoas saíram porque estava tendo um movimento no Coreto, onde que a gente ia se apresentar, montando os 5 refletores que tinham. E aí veio uma moça toda educada perguntar o que a gente estava fazendo. E a gente falou, a gente vai fazer um espetáculo de teatro. Silêncio dela. O que é teatro? Jamais esqueço isso. Em 1999, no estado brasileiro mais rico, São Paulo, tinha uma pessoa, em 1999, que não sabia o que significava a palavra teatro. E teve uma outra que eu me lembro que era... Eles montavam aqueles andames com a estrutura, lembra? Uhum. E atrás estava um ferro cruzado assim. E aí teve que eles montaram na frente, não dava tempo de tirar. Não dava. Birigui! Foi em Birigui! Eu amo isso, eu amo Isso. isso. Essa é a glória. Não há nada mais glória que... E tem que fazer a peça, né? E Tupã era muito alto, a gente tinha que descer a escada, passar por debaixo, subir a escada e entrar em cena do outro lado. Descer a escada. Cada lugar era uma gincana. E aí eu peguei hepatite e Débora me substituiu, Débora Guimarães, um dia. E Jandir Ferrari. Não, Jandir fez na última temporada. Gente, eu dancei a dança da morta com a Débora, foi isso? Eu apaguei isso da minha vida. Não, acho que não teve. Não Nesse dia especialmente não teve. Também que a gente fez em Nova York, na 42, né? Aí foi top de linha. Duke Ellington, Teatro Duke Ellington. Era chiquérrimo num subterrâneo. Em frente ao Amsterdam Theatre, que é o teatro mais famoso lá. Capa do New York Times, de crítica, vamos lá. Lindo, né? Crítica poderosa. Temos o Melodrama lá e o Hamlet depois do Public, né? Anos depois. Graças a essa temporada eu conheci a All Greens. Uma coisa importante na minha vida, foi um marco nas nossas vidas. Walgreens. Porque estávamos em Coral Gables. Coral Gables, não tinha nada para fazer, eu ia todo dia. Kika Kalash fez. Parei. Aí como ninguém... Maneco Kinderé, gente. Nosso eterno parceiro, fazendo a luz. Sim, Maneco queridíssimo, parceiraço. Eu acho que tem uma coisa... Não sei, eu acho lindas fotos. Lindo. Cláudia Garcia. Driquinho tá voltando aí, César? Essas fotos são da Fundação Progresso. Arte tá lá. Exatamente. Não, eu acho que tem uma coisa legal, assim, se isso está ficando como registro também, a coisa da estrutura da peça, assim, o fato de ter uma família em 5 situações que são contínuas, mas em contextos culturais diferentes. Uma costura com um programa de rádio que você não sabe que é um programa de rádio, só descobre no meio do caminho de uma história de um casamento com um cara com dupla personalidade que se descobre que um deles tinha morrido já um tempo antes. Essas 2 grandes estruturas costuradas por pequenas cenas de notícias de morte e de 2 personagens avulsos, que eram o amnésico, que tinha se esquecido do passado, e o ébrio, uma referência ao filme do Vicente Celestino, que queria se livrar do passado. Então tem um ponto ali entre passado e futuro e tal, e esses 2 personagens costurando tudo. Tem uma beleza nessa estrutura orquestral muito sensacional, assim, de musicalidade dessas dramaturgias se costurando. Como é que veio essa ideia? Em vários aspectos. Um aspecto era uma coisa que eu já tinha na cabeça, não como desenho, mas essa pluralidade, mais do que uma narrativa única, essa pluralidade, essas texturas, jogos, que a gente fez em várias outras peças, né? Instâncias, momentos que a gente cruzaria, e tal, cenas mais performáticas e tal. Quando o Felipe começou a trazer os materiais, esse pensamento ele foi se juntando numa espécie de multiplicidade, ou seja,
A questão não era contar uma história melodramática, e sim criar uma espécie de tecido que poderia ser um pouco mais dito pós-moderno, né? Na época se usava mais esse termo, mais pós-moderno, ou seja, mais solto, sem uma costura clara, visível, lógica, consequente e tal, ou mais amarrada. Eu acho que a gente fez uma mistura das duas coisas. Fez uma dramaturgia que você pode seguir tudo, mas ao mesmo tempo você deixa espaço, você deixa interstícios, deixa esse amálgama e tal. Agora, isso tudo aconteceu em função do nosso trabalho de coletividade, né? E da colaboração de todo mundo, e desse núcleo também de discussão que a gente foi tentando pensar as maneiras de aproveitar aqueles materiais com essa base de multiplicidade, né? Esse pensamento de multiplicidade, de polifonia, assim. E aí a gente foi descobrindo, produzindo isso. Uma história de uma família poderia ser uma cena longa, virou 5 cenas em mundos totalmente diferentes, com estilos diferentes, com a retomada do gancho dramatúrgico para poder pegar a peça e reconhecer em que ponto você estava. E era um tiro sempre, né? Toda vez que acabava, né? É teu irmão, e do outro dia, Mirabel, filho do Conde de La Rochefoucauld, a sua irmã, e a linguagem mudando. Isso era um sabor muito sensacional. Assim como a história da Alice, das Multisimpostas também. É muito eficiente, assim. Olha aí o New York Times, ó. O Kiki, New York Times. Teve algum texto que foi produzido já se pensando na estrutura, ou os textos chegaram todos? Porque eu lembro que o Covarde de Satã tinha uma outra história que não entrou, né? Sim. Uma história inteira. Sim. Não, o contrário teve também, assim, alguma coisa foi escrita para poder fazer a liga? Não, né? Tudo foi produzido. Não, o que teve foi Amnésio e Ébrio viraram 2 personagens diferentes daqueles prantos originais, que eles viraram ferramentas dessa costura. Aí sim, muita coisa foi escrita para criar essa lógica geral. Inclusive, o final, que era uma espécie de justificativa dramatúrgica um pouco mais, entre aspas, coerente, que é muito, confesso claramente, muito vindo da peça do Flávio de Souza, do Sexo dos Anjos, que eram 2 atores que eles passavam por várias coisas e no final era uma história de um ator que tinha se matado, então tinha uma certa uma ruptura, uma certa disjunção de personalidade. Amnésico e Ébrio viravam meio que uma pessoa só no final, como uma sugestão da peça do Flávio de Souza. E isso tudo foi escrito em função da estrutura que a gente foi montando, né? Esses 2 personagens eram como a feia, o não sei o quê, eram os prantos, né? Que eram pequenos prantos, Mas é engraçado que já tinha uma semente na encenação também, porque quando foi escrito já devia ser final de processo, né? A peça para estrear, esse diálogo do Amnésico e do Ébrio. E já tinha o Uca-Uca, não? Não. Foi uma escolha do meio do processo de abandonando os outros prantos, de escrevendo as mortes, os Geraldos. Ele veio com essas propostas, a gente decidiu aproveitar, e aí ajustou, ajeitou, ele deve ter feito coisas novas. O Amnésico e Ébrio, com certeza, foram desenvolvidos para serem personagens que costurariam. Tá. Eu acho muito legal aquilo, acho muito barato aquilo. Muito legal. Eles interrompem, né, a peça, né? Eles vão interrompendo a peça. Eles vão tendo umas fraturas na peça. E a peça vai se ajustando, né? E vão virando personagens dos outros, né? Eles vão servindo para as outras histórias também, né? A junção do Ébrio, vendo a morte da Gutierrez lá, da mulher do Gutierrez, né? Mercedes, a história da família, quando ele entra na história da família para dar no Tango da Morta, que é a história da vida dele, Ébrio, com a mulher dele. É lindo aquilo, né? Isso é uma mistura. Outro dia eu vi Procurando Dory, não sei se vocês já viram esse filme, depois de Procurando Nemo, que Procurando Dory é uma espécie de Proust, de desenho animado, porque ela vai tendo madeleines, assim. É isso aí, é o Ébrio vendo e a imagem traz, ela é produzida, mas ela traz de volta uma coisa. É uma grande projeção de imaginário a peça toda, na verdade. E tem outro detalhe que eu acho que é legal, tem uma musicalidade latina, especialmente, né? De músicas hispânicas, italianas, a ópera e tal,
E o Amnésica e o Ebre, eles são uma espécie de ruído. E era uma sonoridade dos filmes do Kieslowski. Era totalmente uma sonoridade de interrupção, de ruído, de dissonância, umas músicas lindas, mas totalmente numa onda de uma sonoridade oposta àquela coisa bem feita do andamento, dos tangos, dos boleros. É um troço de irrupção mesmo, de um troço que está incomodando para achar o lugar depois, assim, sabe? É engraçado como a Césara Évora também, que era a nossa abertura e final, né? Ela é uma música também que você não entende a língua, né? Mas absolutamente latina, englobadora desse universo todo, né? As mornas, né? Pouco ouvida na época aqui, na verdade, né? Todo mundo perguntava o que era aquilo, que as pessoas não conheciam. Isso era muito louco, né? Um momento mesmo. As cenas tinham seus tempos próprios, tinha uma coisa assim muito específica no melodrama, né? Umas mais ágeis, outras dilatadas, outras dançadas. Isso era muito especial para a peça mesmo. Peça que sempre dá vontade de remontar, né? Essa peça dá. Vou puxar aqui uma sardinha. Vou falar uma coisa aqui do Olinto, Olintinho. Agora te perguntando como figurinista, porque o figurino do melodrama era bastante inventivo, né? A saia das meninas lá do Rochefoucauld eram ventiladores, grades de ventiladores. O figurino do Billy John era uma toalha de mesa. Esse figurino Como é que foi para você criar esse figurino assim nesse lugar? Que eu lembro que na época foi bastante impactante assim o uso desses elementos para formar. Como foi? Ai, que amor ouvir você falar essas coisas, mas é porque assim na minha cabeça essas coisas elas faz sentido e eu descobri com o tempo que eu falo através de imagem. Essa constatação foi recente, de que eu consigo ler imagem, eu consigo produzir imagem. E nessa época eu ainda não tinha isso claro. Então essas coisas para mim eram orgânicas e na verdade voltam um pouquinho do telefonema que eu recebi do Kiki quando eu morava em Nova York. Ele falou, ganhamos o edital e vamos fazer melodrama. E aí eu estava sozinho lá e aí eu comecei a fazer pesquisa, estudar de uma forma aleatória, porque não tinha muito um trilho, o que abriu a minha imaginação para muitos caminhos. Na época, o Felipe também estava lá, e aí ele me mostrava muitos filmes melodramáticos, filmes preto e branco, a pesquisa que ele estava fazendo lá, acho que ele chegou a fazer curso de dramaturgia lá em Nova York também, ele fez um curso livre, se eu não me engano, 1 ou 2. E aí, e tudo isso começou a encher a minha cabeça, essa época, formas de subverter essa época toda, século XVIII, né? Aquelas coisas, 1700, século XVIII, que da onde veio o melodrama. E aí, durante essa pesquisa, vinham algumas imagens na minha cabeça. Aí eu vou pegar a deixa do que a Suzy, de que a Drica falou, que é a coisa das famílias. E aí eu veio da minha família muito as coisas que eu via na casa da minha avó, que era a toalha, por exemplo, da copa da casa da minha avó. Nossa, eu cresci, eu morei na casa da minha avó. Então eu vi aquela toalha na minha vida inteira. E aí eu comecei a fazer os links do que eu estava estudando de uma forma teórica, como era o desenvolvimento dessa linguagem, que foi através de radionovela, que foi através de cinema, que foi através do século XVIII, o surgimento. E aí todas essas informações teóricas, como é que eu conseguia materializar elas a nível de imagem? Aí essas imagens elas iam se construindo através desses elementos que passavam pela minha cabeça. O ventilador do meu colégio, que era enorme, que tinha aquela copa, que eu usei como chapéu na morta, e aí que eu sempre olhei para aquilo e falei, gente, isso aqui dá uma saia. Então, todos os meus delírios de imagem, do como eu, Marcelo, vejo as coisas, eu comecei a colar. E aí a coisa começou a colar. Porque começou a ter necessidade dos milhares de figurinos que tinha que fazer na peça, e aí eu comecei a botar o meu imaginário para fora. E detalhe, eu passei 1 ano e 8 meses fora, sem o convívio com vocês. Então eu passei 1 ano e 8 meses, louco, pirando, mas eu passei 1 ano e 8 meses vendo muita coisa, e sem poder botar para fora. Então eu não fiz só Eles o Sabem, eu não fiz a Campanha da Fome com vocês, eu não fiz o Cidade Invisíveis com vocês. Vocês continuaram produzindo muita coisa. Vocês fizeram um curso... Nada que a companhia fez não tem a sua marca. Mesmo de longe, você estava lá. Com certeza, amiga. Mas teve um período que você sempre esteve. Você sempre esteve.
E eu me sentia com vocês. Mas vocês criaram muita coisa. Realmente, vocês fizeram muitas coisas. Para de falar vocês, essa palavra não cabe bem na sua boca em relação a gente, então. A gente criou muita coisa e eu, particularmente, não estava nesse momento. Por exemplo, Cidades Invisíveis, que começou com o César e com a Bel e o Kiki, depois passou para Andrezinho, Marcelo e outras pessoas. Então, fale sempre nós. Fale sempre nós. Nós. A Maison Margiela, o Martin Margiela, antes dele sair, aquelas curiosidades de moda que eu adoro compartilhar. Ele só se referia ao grupo da Maison Margiela como nós. Ele nunca falava eu, Martin. Ele sempre falava nós. Então, seguindo você, Adriana, nós. Então, nessa época, nós estávamos juntos, mas eu estava um pouco fora. Então, eu passei esse tempo todo bebendo muita informação. E aí, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade, através do Melodrama, de literalmente vomitar tudo. Então, comecei a vomitar tudo em cima disso, e vocês foram muito generosos de aceitar todas as minhas propostas, Kiki também de aceitar todas as propostas, o elenco de aceitar todas as propostas. Era uma coreografia, nós que fazíamos, então, os melogenéticos, caralho, era uma coreografia na coxia, porque trocava meia, trocava lacinho no sapato, trocava peruca. Vamos falar de Otton Spanner, nosso aderecista também, que ficou chiquérrimo, bordados, porque tinha coisas bordadas à mão nesse figurino, né? Esse figurino não era fácil, não. Eu acho que o Olito, ele transita muito com a alta costura dentro dos figurinos. Assim, é muito impressionante, porque é bordado em cima de bordado, reciclagem de roupa, pegar material de outras roupas que tenha, né, tecido nobre, mistura. Tem uma fusão. Eu acho que o Olinto tem essa coisa de evocar ancestralidade sempre, né? Ele sempre traz as avós, as bisavós, as pérolas, tem esse lugar muito forte, né? O vestido de noiva, a camisola da mãe, você tem isso, você traz isso para a tua roupa. E o Melodrama era perfeito para isso. E o Melodrama, inesquecível o tecido da Suzy depois da facada. O sangue essa é a referência, eu lembro. A referência é uma foto, né? É a foto do New York Times. Sim, mas que é uma referência de um livro que o Kiki me deu, do Nick Knight, que é um fotógrafo inglês fodaralhaço, que era a campanha do Yoji Yamamoto, que era um farfalhar de tecidos vermelhos que saía da bunda da modelo. E aí, quando tinha que fazer a morta, tipo, caralho, como é esse sangue? Porque é isso, né? O Gustavo ia, matava, e era todo tipo, caralho, facada. Matou facada e que já veio do tiro. Falei, caraca, como é que eu posso fazer isso? Caraca, essa foto do livro que o Kiki me deu. E aí eu peguei e botei, tirei da bunda e botei na frente. E aí era eu e o César fazendo Desculpe. Da parte traseira, das costas da modelo, eu transferi para a frontalidade da atriz da Suzana. E Márcia Machado me ensinando a enrolar aquilo de tal jeito que eu ficava de costas, quando eu virava com sangue, vocês desenrolavam ele perfeitamente. Márcia, eu tô há horas tentando achar uma foto da Márcia para a gente... O César botou. O César tem. Botei, amor. César botou. Aqui. Então... Com Isabel Garcia. Nós podíamos falar de Bel Garcia um pouco agora, né? Como a gente tem que evocar... Musa Ruiva! As duas, vamos evocá-las novamente. O que era aquela cena da mesa de vocês três, cantando Cria Coelhos depois? E a cena na mesa andando, gente, que era gloriosa. Pelo amor de Deus. E no fim... Gabriel Muniz sofria na coxia, puxando aquele fiozinho. O fiozinho vinha reto. E Marcelo Vale levou muito esporro do Kiki por causa disso. Porque puxava rápido, porque dava tranco. Então, Marcelo levava, tomava. Porque não puxava certo aquele negócio. Mas era demais. Marcelo era o responsável. Essa cena... Lembra? Essa cena no vídeo, essa cena no registro que a gente vai passar... Depois eu fui ela. Essa cena do registro que a gente vai passar, ela é uma loucura. É uma loucura. Ela tá... É só tiro. É só tiro. A mesa plana, para o orgulho de Henrique Dias. Então tem uma coisa. E vocês cantam lindamente. Se a plateia suspende.
É um dia maravilhoso de apresentação que a gente, enfim. Não, as três ali, as três estão surfando. Oi, em mi ventana, diz ele só. Tem que falar do vídeo, né? Vamos falar, o vídeo tá incrível, né? Incrível. Tá incrível, gente. Com as 3 câmeras da filmagem que o Kiki, o Regis e mais uma terceira pessoa fizeram. Não, e aí André Horta, Marcão. Cara, incrível, incrível. Emocionante, gente. André Horta fez também? André Horta. Lembro disso. Eu acho que a gente registrou no Centro Cultural Banco do Brasil, então na primeira temporada. Isso. Lotadaço, 3 câmeras junto com a gente, assim. E tem uma hora que foi até difícil, porque o câmera ri. Começa a rir, a câmera saculeja. Tu tá rindo. Mas os trechos que eu vi, assim, de ver as cenas ao mesmo tempo, uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras ao mesmo tempo, é muito gostoso de ver, cara. Muito. Eu tô super curiosa para ver, eu não vi nada. Eu vou passar o link para vocês. Vocês querem? Vocês querem que eu passe o link? Claro. Vocês querem? Eu vou passar o link para todo mundo. Claro, É importante falar que, enfim, a gente tem aí a colaboração artística, de fato, da Elisa Mendes, né, que pegou os três posicionamentos de pontos de vista de câmera e colocou simultâneas. Então, você tem uma visão de 3 pontos de vista diferentes durante a peça e algumas associações que ela fez durante a edição. Assim, é uma pérola. Não é só um registro, é muito mais do que isso. É um trabalho em cima do que a gente fez e um registro que a gente não tinha compilado. Dá para dizer que é 3D, né? O filme 3D, né? Tem uma loucura ali muito interessante. Tem uma pegada ali. Eu tô louca para ver. Porque não é só um registro de uma peça, de uma câmera ou aquela edição. É tudo ali, tá tudo junto. E o que é um canal no YouTube? O que é esse produto aí que eu não A companhia está abrindo esse canal, né, dentro do YouTube, e os registros e espetáculos que a gente tem, a gente vai colocar. Enfim, vamos estar lá. Já tem agora está o Conselho de Classe e o Insetos. E aí a gente percebeu que muita gente entrou. Mais de 12 mil pessoas entraram no Conselho de Classe. Sei lá quantas mil pessoas assistiram, 4 mil Insetos. A gente começou a promover, divulgar o canal, já entraram 700 pessoas quase, se inscreveram para dentro do canal. E agora a gente, enfim, ganhamos um dinheirinho da Secretaria no Fundo Emergencial e com isso a gente conseguiu digitalizar o Melodrama e o Hamlet a gente já tinha. Então a gente está limpando um pouco mais o Hamlet, mas ele já tinha um registro muito bom. E vamos passar também o Devassa, não é isso, Olinto? E tem mais uma que é... E Rei da Vela. Né? E o Rei da Vela. E o Rei da Vela. E o Rei da Vela. Fora isso, a gente tem 4 episódios de um trabalho que a gente está fazendo junto com os residentes da companhia, que é um cabaré inspirado no Cal Valentim. Travou? Travou aí? Travou. Tá travando. Então, você está indo assim um pouco. Então é melhor alguém Henrique falar. arrasou no fundo, hein? Esse fundo está arrasando aqui. Tô só... Já que estamos falando do Melodrama, assim, vendo essa edição, a gente em 1995, todos nós com 20 anos, 25, 28, 27, gente, assim, enfim, não gostaria muito de falar muitos adjetivos, mas é um trabalho muito sofisticado, assim, ele é sofisticado, ele é criativo, ele é limpo, ele comunica, ele tem uma sintonia em vários pontos que são orquestrados, porque tem fisicalidade, musicalidade. Nossa, ele é muito sofisticado como linguagem cênica, como escrita cênica. Tem uma escritura cênica de todos os atores, tem uma escritura cênica do visual, tem uma escritura cênica da direção. O drama é que todo mundo que fala do Melodrama fala que viu assim 3, 4, 5 vezes, 7. As pessoas viam muito, né?
É uma peça que mexeu tanto com as pessoas reviam. Virou um programa na época. As pessoas levavam pessoas, levavam suas famílias, levavam amigos. As pessoas eram barradas na porta. Foi um sucesso muito retumbante. Acho que a peça que teve mais comunicação, né? O público se identificava de uma forma, acho que pelo tema mesmo, porque vai nas famílias de todo mundo, nas origens de todo mundo, tem um reconhecimento, né, do universo. Eu acho que o universo é muito amplo, né? Muito genérico. Todo mundo não é à toa que é o gênero mais popular, né? Sim. Era muito engraçado. Contamina rápido, né? Contamina rápido, com pouco. Que chegou nos lugares onde a gente se apresentou, né? Talvez na Argentina menos, mas mesmo assim... Acho que só em Buenos Aires que não foi. Mas de onde vocês tiraram isso? Eu tenho uma lembrança ótima de Buenos Aires. Na Buenos Aires, eles não riam de absolutamente nada. Nada. Quando acabou as peças, eles falaram assim, gente... Aí a gente... piada de português em Portugal. Aí a gente, no dia seguinte, a gente foi almoçar num restaurante, chegamos tarde, e o dono do restaurante deixou a gente entrar, e era aniversário dele, e tinha uma mesa gigantesca com as viúvas do tango. De Perón. Não sei se era a época se tinha alguma coisa a ver com as mães da Praça de Maio. Era uma coisa dessa, de ditadura. Enfim, as mulheres choravam, pegavam os anéis, jogavam dentro qual é o nome das flautas de champanhe, jogavam dentro da taça de champanhe, bebiam, choravam, isso tudo às 3h. Aí deu para entender porque eles não acharam. Para eles não tinha humor, aquilo é a vida normal. Agora, olha só, a gente foi chamada para ir para Portugal por causa da apresentação em Buenos Aires. O Antônio Pinto assistiu a gente no Festival de Buenos Aires, a Internacional de Teatro de Buenos Aires, talvez um dos festivais mais importantes da América Latina. Avenida Corriente. E ele chamou a gente para Portugal e a partir daí que a gente começou a fazer as viagens mais internacionais. Não falei que a peça não era ruim. Você tem uma lista de festivais que a gente tenha cumprido, levado o melodrama para contar aqui? Cara, eu lembro que a gente fez Nova York. Assim. Fizemos em Nova York, fizemos em Malakoff, que era na Grande Paris, fizemos em Lyon, fizemos em Tarbes, fizemos em Lisboa, fizemos na Colômbia, em Bogotá, fizemos em Buenos Aires, na Argentina, fizemos em São Paulo, Cádiz, sim. La Lechera, que a gente fez. Almada, Festival de Almada, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, 25 cidades do interior de São Paulo, que foi o Melo Pocket. Foi uma peça que teve muita comunicabilidade, né? A gente comunicava bastante. Curitiba, no Guairão, lembra? Que lindo. Com essa peça, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Charneca da Caparica. Da Caparica. A inesquecível Charneca. A inesquecível Charneca da Caparica. Salvador, vocês foram? Vocês não, nós fomos. Terminamos no Castro Alves. Salvador. Recife, naquele teatro lindo também, municipal de Recife. Aquele espetáculo lindo. Teatro do Parque. Rua do Hospício, o Teatro do Parque. Não foi no melodrama que teve aquele discurso de 1 hora antes da peça começar? Não, foi FIAC. Foi FIAC com o secretário de cultura. O FIAC, na época, ainda era governo do PT, então teve o secretário de cultura. Não foi em Pernambuco isso? Pernambuco também. Eu acho que a gente não foi na região norte nem na região centro-oeste. Fomos em Goiânia. É engraçado a gente também estar falando de tudo isso, porque, assim, Melodrama estreou em 1995. Gente, isso é um trabalho praticamente de época, porque isso é século passado. A gente está falando enfim, sobre esse trabalho que foi muito importante, mas é quase de geração, é geracional, né? Porque você fala hoje em dia com pessoas, eu sempre que estou na faculdade, fazendo mestrado, com pessoas de 25, 26, galera, nem tinha nascido, né? Não tinha nem nascido, não conhece, sacou? Nem ouviu falar, sacou? Então é importante esse registro, assim, da gente realmente deixar registrado. Nós estamos aqui. Olha, meu filho, depois de um dia que eu vi um jovem ator, depois que eu vi um jovem ator falando Marília Pêra, não sabia quem era. Eu falei, realmente o mundo acabou, vamos embora. Depois que um amiguinho do meu filho falou assim, tia Drica, você
Atriz? Jura? Caraca, Drica. Google, Vamos às considerações finais, então? E eu não era atriz para ele, eu era só... Não, mas eu acho que tem que olhar pelo lado positivo. Ele está falando assim de pessoas jovens hoje que podem até estar conectadas com 1000 coisas, podem ver e falar, gente, que maravilha isso. Que delícia, que prazer, que legal. Que de época, mas enfim. Que de época! Nossa, aquela televisão, que horror! Mas ainda tem porque a gente não tinha tecnologia, porque isso também é importante falar. É uma época antes do vídeo, da LED, do celular, da câmera de celular. A gente fez um sucesso sem nenhuma projeção. Sem mídias sociais. Não, projeção tinha. Não, criatura. Projeção social que você está falando? Tinha. 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 Primeira cena na televisão, gato. Caiu a bateria, a bateria acabou. Congela. Amores, eu vou precisar ir para dar aula. Também. Não, mas foram 3h30, a gente combinou isso, que seriam de 2 às 3h30. E, poxa, gente, foi lindo esse encontro. E emocionante ver vocês todos juntos. Viva Bel Garcia! Viva Bel Garcia! Nós todos juntos.